Bom dia, segundos anos A e B. Boa tarde, segundos anos C e D. Tudo bem? Olha só, hoje, como eu disse na aula de ontem, nós vamos retomar o capítulo 4, né? Foi um conteúdo bem gostoso de se trabalhar, foi um conteúdo divertido, fizeram até massinha, né? Para apresentar os sólidos. Olha só, agora, eu vou começar fazendo com vocês uma brincadeira. Um ditado, porém um ditado visual, um ditado mudo, né? Vou aproveitar que a professora já está com a voz assim, e aí eu vou fazer uma brincadeira, tá? É um ditado das formas geométricas, que vocês já aprenderam, já sabem o nome, e agora nós vamos testar, para ver se vocês não esqueceram. E como vai funcionar? Antes de tudo, eu preciso ou que vocês tenham em mãos o seu caderno de matemática. Se você ainda não está com o seu caderno de matemática, você pode pegar uma folhinha, tá? É só para testar, para ver se você está lembrando, né, reconhecendo os sólidos trabalhados no capítulo 4. Na aula de hoje, então, vai lá e pega. Pega um caderno ou pega uma folhinha. E o lápis e a borracha. Pausa o vídeo, caso necessário, para que dê tempo de você organizar o seu material. Tá? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos relembrar as figuras geométricas espaciais, que nós estudamos no capítulo 4, tá? E aí nós vamos relembrar os nomes de cada um, as diferenças entre eles e também os objetos semelhantes, os objetos que temos em casa, objetos do dia a dia e até mesmo as construções que lembram algumas figuras geométricas, certo? Então vamos lá. Agora que você está com o seu rascunho, a sua folha, o seu caderno e o seu lápis, eu vou mostrar somente os objetos para vocês e vocês vão escrever os nomes, só daquilo que vocês estão vendo, combinado? Então, eu vou colocando aqui em cima dessa mesa as figuras geométricas e aí vocês vão observando. Ah, esse é o seu nome, coloca lá do primeiro. Embaixo, o segundo. Então, conforme eu vou apresentando, você vai colocando o nome, combinado? Então, vamos começar pelo primeiro. Qual é o nome desta figura, deste sólido? Olhem, lembrem-se e escrevam aí. Agora, qual é o nome deste aqui? Lembrou? Próximo. Este outro. Pode escrevendo um embaixo do outro, tá bom? Uma listinha. Então, primeiro, segundo e o terceiro. Próximo. Lembraram? Escreveram 4 até agora, certo? Este aqui, né? E, por último, este aqui que tem um nome bem grandão. E aí, agora que vocês escreveram, né? Eu vou fazer no quadro a correção. Ou seja, uma listinha junto com vocês, para ver se vocês escreveram o nome correto, se vocês lembraram. Caso você esqueceu o nome de algum, agora você vai relembrar o nome. Vamos lá, então. Nós iniciamos pelo primeiro. E o primeiro é o cubo. Muito bem. Depois fomos para o segundo. E o segundo é o cilindro. Acertaram? O terceiro é a, muito bem, pirâmide. O quarto é o cone. Parabéns.
O quinto, essa bolinha, né, que lembra a esfera. E o sexto e o último, este com o nome bem grandão, paralelepípedo. Ok? E aí, acertaram todos? Ficou com dúvida em algum? Não tem problema. É por isso que nós estamos fazendo a retomada, recordando o que foi estudado. Ai, tia, eu lembrei de todos. Que bom, parabéns. Né? É ótimo que você tenha lembrado. Agora que vocês já lembraram os nomes do cubo, do cilindro, né, da pirâmide, do cone, da esfera e do paralelepípedo, nós vamos relembrar as diferenças entre eles, né? Porque só de olhar os formatos nós já sabemos que eles são diferentes. Lembram que nós separamos pelos grupos, né? Tinha os grupos daqueles que tinham as faces somente planas. E tinha o grupo daqueles que tinham as faces planas e também arredondadas. E tinha a esfera que não tem nenhuma face plana, porque ela é toda arredondada. Só recordar que faces são os lados, certo? As faces são os lados. Então, nós temos aqui dois grupos, o grupo A e o grupo B. No grupo A, nós temos os sólidos que têm os dois tipos de faces. As faces arredondadas, olha o cone, faces arredondadas, mas também ele tem a face toda plana. E também o cilindro, onde ao redor dele é arredondado, porém duas faces deles, dois lados do cilindro é plano. Agora, observem aqui a pirâmide. A pirâmide ela é toda plana, ela não possui nenhuma face, nenhum lado arredondado. Olhem só, todas as faces da pirâmide é plana. Assim também como a face, né? As faces do cubo. Todas as faces do cubo são planas. O cubo não possui faces arredondadas. Juntamente com o paralelepípedo. O paralelepípedo apresenta-se somente faces planas. Não tem faces arredondadas, certo? E a esfera, ela fica aqui no grupo das faces arredondadas. Porém, ela não possui nenhuma face plana, ela só tem somente arredondada, ela é toda arredondada, tá? Ela não tem um lado certo, não tem um lado que fala, esse lado. Por quê? Porque toda ela é redonda, é arredondada, correto? Aí depois, nas atividades do livro, nós também observamos a diferença entre o cubo e o paralelepípedo. Apesar que os dois têm somente as faces planas, mas existem diferenças e semelhança, algo parecido. Então, o que é parecido entre os dois? Ah, professora, os dois, né, têm faces planas. Todos os dois são formados somente por faces planas, certo? Ah, eles também têm o mesmo número de lados, né? O cubo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ou seja, 6 faces. E o paralelepípedo? Também. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 lados. Mas então, o que tem de diferente entre o cubo e o paralelepípedo? Olha só, a diferença é no formato das faces, certo? Este lado dessa face se parece com o cubo, ok? Mas este formato desta face não tem a ver com o cubo, porque lembra um retângulo, ok? Esses dois aqui lembram o quadrado, porém este lembra o retângulo. Assim como aqui, ó, do cubo. Todos os lados do cubo lembram um quadrado, é formado de quadrado, certo? Porém, do paralelepípedo, apenas 2 lados do paralelepípedo é que lembra o quadrado. Os outros 4 lados, lembra-se um retângulo. Então, agora, nós vimos, né,
as diferenças, separamos por grupos, os grupos dos que têm as formas, as faces, né? Faces são os lados. Então, nós temos aqui os que têm os dois tipos de faces, tanto plana quanto arredondada. Temos aqueles que só têm faces planas. E temos a esfera, que é toda arredondada, certo? E vocês também relembraram no capítulo 4 que existem, né, aqueles sólidos geométricos que, dependendo da posição em que estão, podem rolar. Quais são eles? Vocês lembram? Sim, professora. O cone e o cilindro. Dependendo da posição em que o cone e o cilindro estão, eles rolam. Por exemplo, se o cone e o cilindro estão nessa posição em pé, eles não vão rolar. Agora, se eu deitar, olhem só, o cilindro, ele rola. Assim também como o cone. Deitados, eles rolam, tá vendo? E em pé, eles não rolam. Olhem só, em pé, não rolam. Se eu deitar, ele vai rolar. Viu? Perceberam? Então, tem os sólidos que, dependendo da posição em que estão, podem rolar, tá? Deitados, os dois rolam. Em pé, eles não rolam. Aí, vocês também lembraram, né? Estudaram no capítulo 4, que existem, né, vários objetos que lembram, objetos semelhantes às formas estudadas, as formas geométricas. Vamos relembrar? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o cilindro e pensar o que tem na minha casa que me lembra o cilindro. Vocês fizeram desenhos, né? Era uma atividade proposta que a professora deixou. Procure na sua casa algo semelhante às formas geométricas estudadas no capítulo 4. E aí eu sei que teve copo, que lembra o cilindro, teve velas, certo? Teve vidros, né, de várias coisas, vários produtos. Também como a esfera. Ai, professora, o meu arquinho de pompom lembra a esfera. Que mais? A minha bola, né, de brincar de basquete, de futebol, lembra a esfera. O cone. Em casa é difícil achar. A professora deu até exemplos de lembrancinhas de festas de aniversários que são feitas, né, com caixinhas que lembram um cone. Mas também nós lembramos que o chapéuzinho da bruxa, o chapéu de aniversário, o cone de trânsito, né, que serve para organizar o trânsito. Até nas primeiras aulas, a professora trouxe para vocês apresentar na videoaula, apresentei para vocês o cone de trânsito, que é usado pelo guarda aqui da escola. A pirâmide, lembram que eu falei do símbolo da nossa escola que nós carregamos no uniforme? Então, na casa de vocês também podem ter caixas, né, várias caixas que lembram a pirâmide. O cubo, o dado, né, o cubo mágico, caixa de remédio, de perfume, de sabonete. E o paralelepípedo, que nós demos como exemplo, né? Caixas de sapato, também caixas de remédio, embalagens em geral. Então, nós relembramos e percebemos também que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós vemos muitos objetos que lembram os sólidos estudados. Então, você pode olhar e lembrar. A professora falou do cone. Quando vocês estão na rua, você vai lembrar que o cone, né, tem mesmo o formato do cone de trânsito, por isso o nome cone. Mas também lembra o chapéuzinho da bruxa, que nós vemos em desenho, e também o chapéuzinho de aniversário, que quase já não se usa mais. Antigamente, quando a tia era criança, ainda usava-se na festa, né, em aniversários, o chapéuzinho de aniversário, e era mais barato. Agora já não se usa tanto, mas ainda tem, vocês já devem ter visto. E além dos objetos que vemos no dia a dia, vocês também viram as construções, certo? Várias construções. Vocês viram várias construções que lembravam os nossos sólidos, ok? Como, por exemplo, né, a Torre de Hércules, lá na cidade de Los Barrios, na Espanha, que lembra-se o cilindro, né, uma torre
que você olha, você já fala que é um formato de um cilindro. Como também o cone, que é a construção que lembra o cone que vocês aprenderam no livro, foi a Catedral da cidade de Maringá, lá no Paraná. Né? A catedral, a igreja, que lembra o cone. E vimos ainda que temos o centro de exposições lá na cidade de Astana, no Cazaquistão, que tem o formato de uma esfera. Então, quem olha já fala, nossa, lembra uma bola. E a bola, né, consequentemente, lembra uma esfera. Assim também como as estufas no Jardim Botânico da cidade de Edmonton, no Canadá, né, que lembra uma pirâmide. Então, o formato da estufa lá no Canadá lembra-se uma pirâmide. E vimos a construção do Centro Cultural na cidade de Málaga, na Espanha. Né? Essa construção lá na Espanha lembra-se o formato do cubo, até as cores, aparece até um cubo mágico, na verdade. Então, se vocês observarem as páginas 78 e 79, vocês vão ver que tem construções que têm esse formato, certo? E na nossa cidade, em outros lugares, no Brasil, no nosso país, também vão ter. Se vocês colocarem na internet, digitarem lá, construções que lembram sólidos geométricos, ou no Brasil, ou no mundo, vão aparecer vários. Tá? Então, além das construções, nós vimos que existem os objetos que fazem parte do nosso dia a dia. Basta apenas que tenhamos um olhar, né, mais, vejamos, né, com mais, como que se diz? Olhamos um olhar mais atento, né, aos objetos ao nosso redor. Se você olhar agora o local onde você está, o seu quarto, a cozinha, vocês vão achar vários objetos que lembram algumas dessas formas, se não todas elas. Tia, em casa eu tenho todos os objetos que lembram essas formas, certo? Os sólidos geométricos. Então, na aula de hoje, nós retomamos o capítulo 4, né? Vocês, como nós começamos, né, com um ditado de desenho, apenas observando as figuras, depois a professora fez a correção e você viu se você colocou certinho os nomes, se vocês lembravam os nomes corretamente. Depois, nós vimos as diferenças e até as semelhanças, né? O que tem de diferente entre um e outro, separamos pelo grupo, vimos que tem os objetos que só têm as formas planas, os outros que têm as formas planas e arredondadas, a esfera, que é toda arredondada. E também lembramos os nomes dos sólidos que, dependendo da posição em que se encontram, podem rolar. E, por último, nós vimos as construções, certo? As construções em partes do mundo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em outros países. Assim também como lembramos dos objetos que temos em casa, que faz parte do nosso dia a dia e que lembram as figuras geométricas espaciais, certo? Então, na aula de hoje, nós retomamos, né, o capítulo 4, que foi um capítulo bem gostoso de se trabalhar. Então, hoje vocês viram, se lembravam o nome certinho, se lembravam os objetos que pareciam com as formas. Essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês quiserem, podem fazer desenhos, tá? Representando as figuras, façam no rascunho e vão escrevendo o nome, tá? Para ficar bem fixado, pintem da cor que quiser. Ok? Crianças, fiquem com Deus. Uma ótima término, né, de semana. Estamos na quinta-feira, terminando quase a semana. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijos!